Fala galerinha, muito boa noite, tudo beleza? Bora fazer mais um videozinho aí, nosso estudo. Vamos falar hoje aí desse gráfico, dando aqueles insights que a gente costuma sempre dar aí no dia a dia, para que vocês possam ter aí dias excelentes operando. Hoje foi um dia ruim, né? Para mim foi ruim, não deu a minha entrada, não fiz nada hoje. É também por ser o último dia do mês. Super quarta, então hoje eu não fiz questão nenhuma também de ficar procurando coisa para fazer. Tava bem tranquilinho ali, cuidando, curtindo ali, tirando dúvidas da galera do treinamento, né, através do grupo exclusivo de estudos. E acabei não operando índice hoje. Hoje fiquei sem fazer nada. Beleza? Tá chegando novo no canal, aqui a gente fala sempre sobre Smart Money, tem um foco bem grande em mesas proprietárias, principalmente no mercado americano, onde a gente tem a Apex como uma grande parceira e uma mesa onde a maioria dos alunos e inscritos opera, já faz dinheiro, a gente já é parceiro aí, afiliado, né? Não é parceiro, é afiliado dessa mesa já há quase um ano. E até agora são só coisas boas. Então, se você quer conhecer sobre o mercado financeiro, quer conhecer sobre a Apex, dá uma olhada na playlist que tem aqui no canal só sobre a mesa, sobre as plataformas, para você entender direitinho como funciona, beleza? E se você quer conhecer sobre o operacional, esse QR Code aqui te leva para a página do treinamento. O treinamento Smart Money ainda está naquele preço promocional e vocês ainda têm acesso vitalício tanto ao treinamento quanto ao grupo do Telegram, um grupo exclusivo de alunos, onde lá a gente tem os insights, tem as dúvidas, acompanha pregão de manhã. Então, se você quer aproveitar, corre lá e clica para fazer parte aí da família aí do treinamento Smart Money, beleza? Bora falar de gráfico aqui, turminha. Hoje eu botei o gráfico de 1 hora na tela, porque eu sigo vendo a galera aí apanhar feito uns loucos, e até a galera que dá certo, tá? Mas assim, é o velho e bom sardinha sortudo que a gente fala, né? Porque a turma continua com aquele de sempre estar querendo procurar topo, né? E Smart Money não é isso, tá? Smart Money não é caçar topo. Smart Money não é caçar fundo. A gente surfa a liquidez do mercado, só que sempre tomando cuidado para não virar essa liquidez, né? E eu vejo muita gente querendo adivinhar e aí acaba fazendo um monte de operação porcaria, porque entra no trade e aí fica protegendo, e aí o trade volta na cara, e aí depois já tá com viés de venda e o trade tá indo para cima. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que eu tô sempre falando para a turma. E quem vira essa chave e começa a analisar o time frame macro, começa a perceber as situações, e aí você começa a arriscar dentro daquilo que você está enxergando como um todo, né? Por exemplo, a gente tem aqui, ó, essa zona de liquidez enorme aqui atrás, né? Tem um Fair Value Gap, tem toda essa região aqui, depois eu tenho outro FVG aqui em cima. Eu tenho tudo isso. E quando a gente olha, analisa o gráfico em time frame maior, eu tô cansado de falar isso para a turma. O que vocês têm que tomar cuidado? Aqui, ó, nós temos essa subida e olha o tamanho da retração dela, né? Vocês acham que isso aqui é uma retração, que agora o preço fez o choque aqui, porque ele fez o choque, ele vai subir? Ou a gente está falando de uma região de liquidez, que o preço vem, faz uma movimentação, aí ele faz um fundo duplo, topo duplo, pega a liquidez e vai para baixo, tá? Então, tudo isso você tem que analisar. E isso passa justamente pela análise do macro time frame. Eu vejo uma galera que às vezes está operando e posta as coisas. Pô, o cara tá olhando, a galera tá olhando o dia inteiro o gráfico de 1 minuto. Aí você vai ficar louco, porque não vai nem caber na tela. Ou vai ter que ter uma ultra wide daquelas de 49 polegadas para você acompanhar um dia de gráfico de 1 minuto.
Pô, gráfico de 1 minuto, 2 minutos é aquele gráfico que a hora que o preço chega na região de interesse, aí você diminui o time frame para ver se ele vai te dar a oportunidade de mudança de característica e não querer ficar brigando contra, entendeu? É para isso. Da mesma forma que eu vejo a galera, todo mundo adora arriscar uma operação contra a tendência, mas ninguém é capaz de fazer uma operação a favor. Eu estava até acompanhando hoje, né? Isso aqui eu sempre falo para a turma, ó. Olhem aqui, ó. Eu vi vários, não foi nenhum nem dois, vários vendendo aqui quando o preço chegou. Ai, porque chegou no order block, chegou numa zona de oferta, eu vou vender. Gente, acaba esquecendo de olhar o básico. O que é o básico? Liquidez, aí o preço subiu, voltou. O preço está rompendo o topo, ele sentou em cima de um volume, de uma quebra de estrutura. Como que você vai querer vender contra a tendência que, é porque chegou no order block em uma zona de oferta? Isso é o problema da maioria, tá? E o que eu falo? Qual que é o grande problema? Não tá enxergando o que o preço está fazendo. Quando você fala assim, ó, pô, teve um aluno hoje, o Alexandre, que, pô, foi cirúrgico. Por que ele foi cirúrgico? Pegou a comprinha aqui, ó, surfou, um baita de um tradezão, que eu vi que ele postou lá no grupo. Por quê? Porque isso aqui é liquidez, turma. Isso aqui o preço tá fazendo liquidez, ó. Ah, quem adora a figura tá fazendo triângulo. O que ele faz o triângulo? Ele projeta a pernada aqui, ó. Tá vendo? Não quer usar smart money, usa projeção de triângulo, de figura, o que for, mas não tenta ficar descobrindo reversão de tendência. Aí os caras começam a colocar no 1 minuto, 30 segundos, 15 segundos para ficar procurando choque, procurando mudança, ao invés de simplesmente surfar o que o preço está mostrando, quebrando estrutura para cima, ó, quebrando, renovando estrutura, e eu estou procurando venda. Claro que não. É simples, é banal, entenderam? Só precisa tirar de dentro da cabeça essa mania de estar toda hora caçando topo e fundo, beleza? Então, estejam ligados nisso, tá? Fica achando que isso aqui é topo, ó. Hoje até o Alexandre brincou lá, galera, 4 candles seguidos do 5 minutos, a galera achando que fez topo. Não, isso aqui é liquidez, galera. Tanto é que a hora que ele fez aqui depois, ó, capturou a liquidez e voltou tudo. Depois voltou aqui e voltou para cima, ainda deu trade bom ainda de tarde para quem insistiu, tá? Então se liguem nisso e entendam o que o gráfico está fazendo, tá? Isso vai ajudar demais vocês. Então, o que a gente tem aqui, ó? Eu vou até parar com essa mania de ficar se marcando order block em todo lugar, porque isso aí tá viciando vocês, né? Vocês têm que entender onde estão as zonas de liquidez, tá? O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma região aqui, ó. Ai, no order block é aquele que é. Isso eu falo para os alunos sempre, tá? Order block, região, é a mesma coisa. O Smart Money a gente não trabalha com ponto exato. Quer marcar o candle? Não tem problema. Bota no time frame maior. Tu vai ter o candle. Olha aqui, ó. Olha o order block aqui, ó. O candle do 4 horas, pronto, ó. Marca order block no 4 horas, numa hora. Aí você vai ter regiões fortes. Que a hora que o preço chegar lá dentro, você vai tomar decisão e vai tomar a melhor decisão, tá? Então tenham isso em mente, beleza, galera? Aqui eu tenho o que, ó? Como eu mostrei para vocês no desenho, eu tenho essas varreduras de liquidez aqui embaixo e eu tenho liquidez a capturar aqui em cima. Então não se surpreendam se esse preço chegar nessa região aqui e voltar a despencar, tá? De simplesmente fazer uma onda complexa, isso que ele está fazendo aqui, para depois dar uma outra impulsão para baixo. Fiquem ligados nisso, porque aqui, ó, quando você tira o zoom, você percebe que nós estamos quebrando estruturas
para baixo no macro. Ó, quebrando estruturas para baixo. Então, ele precisa quebrar essa zona aqui em cima, ó. Só isso aqui que eu vou ter um movimento comprador. Ainda eu tenho o quê? Eu tenho um movimento de liquidez que provavelmente ele pode estar vindo testar mais aqui embaixo, porque eu estou a favor da tendência macro, tá? Então tomem cuidado nisso para não se confundirem no momento que vocês estão operando, tá? A gente tem aí um movimento de pullback forte. O que eu chamo atenção para a turma, eu já falei isso lá atrás. Eu tenho esse aqui, tá? Então eu tenho uma retração boa aqui que ele fez, num 61% aqui próximo, tá? Então isso aqui já me deixa esperto, por conta de que a quebra desse movimento aqui, ele pode dar abertura na nova subida, tá? Só que a gente está perto do limite aqui, a gente tá vendo? Perto do limite não, a gente está no meio do caminho, né? Ó, a gente está no meio do caminho. Então, eu não sei o que o preço está fazendo no movimento macro, mas eu também não vou adivinhar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar, dentro desse contexto que eu estou vendo de leitura, tentar o quê? Se ele me der uma oportunidade de vendedor aqui, eu vou estar tomando risco, porque eu tenho condições que me validam isso, tá? Da mesma forma que aqui eu tenho condições compradoras, porque eu tenho liquidez aqui em cima. Então, ó, essa zona verde aqui é tudo liquidez. Então, se o preço está aqui e me fizer uma retração, eu não tenho que pensar que está alto. Eu tenho que pensar em que ainda tenho válvula para cima, tá? É dessa forma que vocês vão analisar. Analisando um lado e um outro, vendo, bom, eu tô caro, mas eu tenho alvo lá em cima ainda, eu posso tomar risco? Posso. E aí a conta é aquela. Você vai tomar risco com os seus 150, 200, seja lá o tamanho do teu stop, da mesma forma que você arrisca adivinhando um topo, você vai arriscar seguindo o fluxo. É a mesma coisa, tá? Então, fiquem atentos em relação a isso e prestem atenção nesse tipo de movimentação, para vocês não se perderem, turma, tá? Não se perderem no processo, beleza? O que a gente tem aqui agora? Percebam que aqui teve uma quebra de estrutura, né? Afinal de contas, o preço já tinha quebrado aqui, né? Depois ele fez um pullback, voltou e agora ele quebrou essa região aqui. Porém, eu tenho esse ponto aqui como sendo um ponto muito importante. Por que esse cara é um ponto muito importante? Porque eu só vou ter validação dessa quebra caso o preço rompa aqui. Aí se ele romper aqui, sim, aí eu posso pensar numa venda até mais ou menos essa zona aqui, para depois ver se ele vai continuar ou se ele vai passar reto. Entenderam? Então você tem aqui as zonas prováveis. Por isso que eu falo, quanto mais região, quanto mais você ficar marcando retângulo, pior é. Analisa as regiões do gráfico e em cima dessas regiões você faz o teu estudo, tá? Eu trabalharia com essa região aqui como sendo a principal, tá? Pode ver aqui, ó, esse cara aqui, ó, tá? Porque se você pega essa região aqui, ela é uma região de muita força, desse sell side liquidity, e ela ainda não foi mitigada. Então, se tem uma região forte para eu pensar, tanto como venda, como um possível alvo, é essa lá de cima. Essa daqui de baixo eu vou deixar até cinza, porque ela é bem mais fraca do que essa aqui. A liquidez, ela tá toda aqui atrás, tá? Então, fiquem ligados nesse processo aí. E aqui embaixo, eu tenho essa bagunça aqui, ó. Deixa eu só... Aqui eu tenho, como que eu falei para vocês, o movimento de que gerou essa liquidez, né? Então, aqui eu posso ter um ponto
onde, se ele romper aqui, ele tende a fazer esse pullback, tá? Para voltar aqui para as regiões de baixo. Então fiquem ligados nisso daí. E eu sei que muita gente não percebeu, mas aqui, ó, bem na POC, eu tenho um Fair Value Gap na hora da notícia, tá? E isso aqui também é um ponto bem interessante, inclusive para vocês analisarem como um ponto de retração, tá? Olha só. Tá exatamente no 50% ali entre os 61. E olha aqui a Golden Zone onde tá. Bem, é onde eu tava esperando hoje. Hoje a minha expectativa é que o preço viesse nessa região aqui, ó, para eu poder efetuar a compra. E ele não teve força de descer até ali. Tá? Então, fiquem atentos nisso. Beleza? Bora falar do resto que eu já gastei saliva demais no índice. Dólar. Dólar também tá ruim. Tá travado nesse topo. Ele meio que fez uma... Ontem eu lembro que eu tinha falado no estudo para vocês da movimentação de Wyckoff, né? Do caixotão aqui. E que a movimentação poderia ser essa daqui, né? E acontece que é exatamente o contrário, né? Porque ele abre já rompendo o topo. E aí quando ele abre rompendo o topo com essa zona aqui, o que que eu tenho nesse movimento dele aqui, ó? Eu tenho... Deixa eu só marcar de novo. Ó, nessa zona aqui, eu tenho uma quebra e teoricamente teria a confirmação da compra aqui, que até deu, tá? Porque deu uma pontuação boa. Só que depois ele voltou e renovou fundo. Ou seja, ele não rompeu o topo e renovou fundo. Então, ele está fazendo uma piscina de liquidez aqui e a gente tem que ficar atento, tá? O que é ficar atento? É tomar posição na quebra de algum dos lados, ok? Porque aí sim ele pode voltar para testar as regiões. Inclusive tem muita liquidez aqui, ó. Aqui nesse canto aqui embaixo. Tem bastante coisa de dinheiro. Você imagine, né? Tudo isso aqui que está sendo trabalhado aqui, quem está apostando na alta, os stops estão todos aqui embaixo, tá? Então é uma região de extrema liquidez. E é nela que vocês têm que ficar espertos no dólar, tá? Olhando assim, ó, o macro, vocês percebam que ele está consolidado e está perto de um teste de máxima, tá? De um teste de topo aqui. Deixa até essa linha marcada aqui, que é para vocês, aí vocês se baseiam onde está o topo para saber e ver, tá vendo? Ó, ele está em mundo interno ainda. E se eu pego... Eu tenho pelo menos uns 50 pontos aí, desculpa, turma. Eu tenho pelo menos uns 50 pontos de alvo. Então, se eu quiser fazer um trade ali e ele não perder fundo, eu até me valido a fazer, independente se achar que o dólar tá caro ou não. Beleza? Então, fiquem ligados nisso daí. Deixa eu só marcar a zona aqui do fundo. Vamos estendê-la, né? Vamos deixar marcado... Opa, deixar marcado essa região aqui, tá? Do candle e do gap, que aí são os pontos importantes ali na parte de baixo, beleza? Nasdaq hoje foi muito bom. Hoje eu acabei não operando Nasdaq na conta real, peguei um outro teste ontem, uma outra conta. Aí fiz $500 ontem, $500 hoje. Tá aqui, ó, saldo da conta. Não sei se tá aparecendo para vocês aí. Tá aqui, ó, 51.074. Comecei ontem. Conta Apex, tá vendo? Não tem o PA na frente, é a conta de teste. Peguei um tradezinho, e aí vou dizer para vocês, tá? O trade que eu peguei aqui foi aqui, ó. Essa subida aqui. Só esse daí. Mãozinha mais pesada que eu falei. Teste a gente faz assim. Depois entra a notícia, até ele movimentou bem. Mas eu entrei aqui, peguei uma rebarbinha aqui, peguei meus $500 e caí fora com risco pequeno,
Porque eu falei assim que eu passo em teste, né? Eu pego ali meus 500, 600 dólares por dia e em 5, 6 dias aprovo a conta se der certo. Se não, estoura a conta, depois compra outra. Não dá nada, é assim que funciona o teste, tá? Mas é uma semaninha por aí para passar, mais que isso é ficar perdendo tempo. O que a gente tem no Nasdaq aqui, ó? Vamos no gráfico de 1 hora, que aí a gente analisa melhor, tá? Por que a gente analisa diferente? Aqui vai um outro insight para vocês em relação à liquidez, tá? Por que a gente tinha esse buy side liquidity aqui? E aí quando o preço veio aqui a gente vendeu e ele funcionou muito bem. Primeiro, porque a gente tem que olhar, eu brinco com o pessoal do treinamento, é o pronto eu vou, onde eu tô, pronto eu vou. É assim, onde o preço tá e para onde ele vai, né? E aí a gente viu na semana passada, que eu até comentei com o pessoal, que foi muito maluco essa virada aqui, porque vocês percebam que foi no meio do nada, tá? Simplesmente o preço virou e subiu de novo. E aí o que ele faz aqui, ó? Ele vem nessa zona aqui de cima, nessa movimentação de cima, deixa eu colocar um pouco do zoom. Ele vem aqui nessa região aqui de cima mitigando para pegar a liquidez e ir até o alvo, tá? Aí sim ele chega no alvo. Ó, se você, quando a gente para analisar, olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui eu tenho meu alvo no gráfico de 1 hora, né? Os dois alvos aqui do fundão. Então o que ele fez? Ele chegou no alvo. E a partir do momento que ele chega no alvo, o que ele faz? Ele volta. E aí tem que tomar cuidado que a galera toma na cabeça, e foi por isso que eu comprei aqui, que é o quê? Se eu tenho esse buy side liquidity, ele tá barato e ele serviu de barreira para empurrar o preço até o alvo, o que vai acontecer quando o preço chegar aqui? Vocês acham que ele vai segurar e descer mais? Claro que não, né? Esse buy side liquidity ele vai servir de combustível para empurrar o preço até a próxima região, até as duas regiões aqui. Então é isso que vocês têm que ter em mente, saber aonde que ele está e para onde que ele vai, né? Agora, e aí sim tomar a decisão correta, porque aqui eu tenho a minha nova zona de oferta, né? Eu acho que até aqui, ó, nesse carinha aqui. Aqui eu tenho minha nova zona de oferta, que seria o próximo alvo do preço. E eu tenho um ponto importante também aqui, né? Digamos assim, nessa região de flip. O que tem que fazer? Ficar atento, tá? Atento ao que o mercado mostra. Por quê? Porque aqui ele pode passar direto para ir na extremidade. Mesmo porque eu ainda tenho alvos lá para cima. Se eu pego e coloco aqui a Fibo, vocês vão ver que os meus alvos de Golden Zone são exatamente nessas regiões aqui, ó, 61% tá nessa liquidez e a Golden Zone de fato tá aqui nesse imbalance que tem aqui em cima, beleza? Então fiquem ligados em relação a isso. Essa aqui de baixo, ela fica em cinza. Eu deixo como Fair Value Gap, mas não é um Fair Value Gap, por isso que eu tiro o texto, tá? A região cinza, porque é uma região mais fraca, beleza? Euro, vamos lá. Ó, o euro seguiu hoje o caminho dele de fazer o pullback, que eu tinha comentado, né? E olha aqui, que no time frame menor a mesma coisa, ó. A região de liquidez, ele subiu para capturar essa liquidez aqui, ó, desse Fair Value Gap. Deixa eu só... Desse Fair Value Gap aqui, ó. E aí deu a venda. De novo, um reteste no fundo, tá? E de novo parou no meio do caminho. Vocês viram como o euro ele sempre faz a mesma coisa. Agora, qual que é a ideia? Aquela mesma situação. Rompeu para baixo, rompeu para cima,
a gente acompanha, tá? No meio do caminho aqui, a gente não faz nada. Beleza, turminha? Então, a gente só marca aqui as próximas zonas, tira essa aqui que já foi. E depois a gente tem a outra extremidade aqui. Tá? Então, sempre analisam desta forma aqui, para não ter erro a hora de tomar a decisão, tá? Analisem menos e executem mais. O gráfico mais limpo assim é mais fácil. Beleza, turminha? E para finalizar o ouro passou direto desse order block que eu tinha falado, claro, porque ele está numa tendência de alta. Eu venho falando desde a semana passada. Se ele está rompendo máximas aqui, você tem que pensar numa forma de surfar a favor dele, porque o alvo está aqui em cima. Beleza? Então, assim, agora ele está num ponto já caro, não tem o que fazer. Agora a tua paciência no ouro é o quê? Esperar ele vir fazer o teste da máxima ou, quem sabe, pegar um pullback aqui e arriscar, tá? Porque aí é arriscar uma movimentação de continuidade no ouro. Beleza, galerinha? Então era isso. Mais uma vez, valeu. Tenham todos aí um bom descanso e um excelente pregão amanhã. E até o próximo.